Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Você que está sintonizado conosco aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. E você é muito bem-vindo. Estamos aqui em torno da palavra do Senhor para crescermos mais, aprendermos mais dele e propagarmos a palavra de Deus, que tem sido a referência nas nossas vidas para a transformação de vidas e para o crescimento das pessoas, de todos aqueles que amam a sua palavra. E nós estamos tratando aqui o assunto da nossa revista, que é o Corpo de Cristo, certo? E nós estamos adentrando na lição número 7, que vai falar sobre o ministério da igreja. Ok? O ministério da igreja, já na lição número 7. Muito bem, eu vou começar lendo o texto áureo dessa lição, que é o ápice realmente de tudo que nós vamos tratar aqui, que é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, que nos diz o seguinte, ó, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, em outras traduções, pastores e mestres. Muito bem. Aqui nessa lição, vai valer a pena que eu ler essa introdução, veremos o ministério e suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente mostraremos de modo bíblico todo cristão exerce um ministério sacerdotal, isso é fundamental, que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Nós vamos ver sobre isso. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Nós vamos ver sobre isso também. Esses ministros são chamados por Deus e têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Pois bem, irmãos, o primeiro tópico que nós vamos estar tratando é o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio ela já é bem antiga entre os hebreus. Inicialmente, nós vamos tratar um pouco essa questão de sacerdócio, embora não seja o enfoque da lição, mas no decorrer do desenvolvimento dela, os irmãos vão entender por que eu estou levantando essa questão. Nós vamos ver um pouco sobre, bem resumidamente, como funcionava a questão de sacerdócio, de ministração de sacerdócio no Antigo Testamento. Inicialmente, vamos ler o texto aqui, ó. Livro de Gênesis, capítulo 4. Vem comigo, irmão. Vamos manusear a palavra de Deus aqui. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, começamos aí. Uma ministração, já um sacrifício, algo que alguém trouxe para o Senhor. Né? Vamos em outro texto, no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, vamos comigo aqui, nós vamos ler o versículo número 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Isso em expiação aos pecados do povo. Então já era uma prática já bem, como que podemos dizer, prática bem comum no Antigo Testamento. Muito bem. Vamos seguindo aqui. Também Gênesis capítulo 12, versículo 8. Vão comigo, irmão. Gênesis capítulo 12, versículo 8. O texto diz o seguinte. Moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ali ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E depois disso caminhou Abraão dali,
seguindo ainda para a Banda do Sul. Então é mais um evento onde alguém no Antigo Testamento estava levando um sacrifício, um holocausto, levando uma oferta ao Senhor. Então nós vemos que podia ser os cabeças das famílias, o chefe da família no tempo dos patriarcas também, enfim, e também Israel como nação também assumiu esse protagonismo. É interessante também. Nós vamos aqui agora para Êxodo, capítulo 19. Vem comigo, irmão. Êxodo, capítulo 19. E nós vamos ler o versículo número 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então está falando em sacerdócio, ministração, representatividade, né? E Deus deu essa instrução para Moisés, e Moisés repassou essa instrução para o povo, e a nação de Israel assumiria e assumiu esse protagonismo, para que as nações e os povos que estavam ao seu redor poderiam ter acesso, ter o conhecimento da palavra de Deus. E esse era um método que era usado no Antigo Testamento, para ser bem breve. Muito bem. Essa é uma doutrina que ela foi confirmada no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós vamos ter um novo modus operandi para essa natureza de situação que nós vamos ver. Vem comigo, irmão, abra sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 8, vem comigo, irmão, versículo 1. Ora, Hebreus 8, 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Importante isso. Então, em Jesus, na sua morte e ressurreição, foi um divisor de águas nesse sentido. Por quê? Porque essa natureza de situação não era específica para os patriarcas, não era específica para um determinado país, um determinado povo, ou para uma determinada pessoa. Em Jesus, essa questão ela passou a se dar posso dizer assim, num movimento universal de todos aqueles que nele crê. Então não é algo que está exclusivamente para os líderes da igreja. Não, meus irmãos. Todos nós, você que recebeu a Cristo como Senhor, você que crê nele como seu Salvador, você que participa da igreja cristã, você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Pois bem, nós vamos aqui ver um texto, vamos para mais um texto aqui, 1 Pedro, capítulo 2, vem comigo, irmão, no versículo número 5, olha o que o apóstolo Pedro, já no Novo Testamento, já reformado, já convertido, já, segundo a história, curando até com a própria sombra, enfim, estava num estágio lá em cima, chegando-vos para ele. Isso o apóstolo Pedro escreveu, no versículo 4. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, todos vós, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ora, irmãos, então aqui a responsabilidade passou a ser de todos. E sacrifícios, já está falando em sacrifícios espirituais. Nós vamos ver sobre isso no decorrer da lição. Então já está sendo delegado para as nossas vidas, independente de você ser líder, de você ser oficial da igreja ou não, você é o representante, você é o sacerdote. Você é alguém que alguém vai ler na sua vida a Bíblia.
Às vezes a pessoa não lê a Bíblia aqui assim, às vezes ela não vai ler isso, mas vai ler o quê? Vai ler a tua vida. Então, muitas vezes pessoas têm sido alcançadas pelo testemunho. E isso é oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que vai estar lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que é a nossa conduta. É a nossa postura, a nossa conduta como cristão, como servo de Deus, que nós vamos ser observados, nossa vida vai ser lida, e aí sim nós vamos ser perguntados, é necessário que estejamos preparados para isso, a razão da fé e da esperança que há dentro de nós. Esse é o sacerdócio que você vai exercer, irmão. Esse é o que eu vou exercer, você vai exercer, independente de você ter algum cargo, vamos dizer assim, não posso nem chamar de cargo, mas vamos dizer assim, para facilitar o entendimento na igreja, de liderança, ou não, isso aí não é exclusividade dos líderes terem que produzir e dar esse tipo de testemunho. Ok, vamos seguindo. Vamos para Romanos agora, capítulo 12. Vem comigo, irmão. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Ó que a palavra de Deus nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha a responsabilidade que nós temos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, mais uma vez aqui nós vemos aqui a responsabilidade como cristãos nós temos dentro do reino de Deus, dentro da igreja e principalmente fora dela, porque é o nosso testemunho. E não se conformar com esse mundo, transformá-lo, isso geraria aqui praticamente um tema só para esses 2 versículos. Mas para ser bem compacto, eu vou dizer para você, irmão, renovação do vosso entendimento é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós sentamos em torno da palavra de Deus, quando você para dar ouvido para a palavra de Deus, você para fazer essa meditação, você está renovando o seu entendimento. E isso vai ajudar no enriquecimento da sua conduta como sacerdote, porque você está ministrando, você está levando a sua mensagem, seja na faculdade, no trabalho, na rua, na família. A aplicação disso ela é muito vasta. E, repito, ela não está exclusiva para os líderes da igreja, não, irmão. É essa responsabilidade nossa como cristãos de executar essa missão. Correto? Muito bem. Aqui eu vou ainda, vamos mais... Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Que para muitos teólogos aqui, que inclusive até concordo, é um Antigo Testamento resumido. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Isso. Portanto, ofereçamos nós, certo? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então fala em professar, em falar, em cantar, e qualquer manifestação dessa natureza que você faz nesse sentido, você está oferecendo sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Então, quem fala em sacrifício de louvor, pensa que você tem que ser cantor profissional. Não, não. Não, não, irmãos. Não é nada disso, não. É você, a partir da sua boca, do seu lábio, você professar. Certo? Tanto pela palavra falada, como pela palavra cantada. Certo? Isso partindo do pressuposto e do princípio que o seu interior e o seu testemunho venham a ser condizentes com aquilo que você está falando. Porque senão passam a ser palavras vazias. Você vai passar a ser até questionado. Já, você está falando um monte de coisa aí, mas você
sei lá, briga com a tua esposa, maltrata ela em casa, mal relacionado entre os vizinhos, enfim, pode surgir uma série de situações aí que desabonam em você, irmão. Então, essa questão de conduta não é exclusividade dos líderes da igreja. Vamos comigo, irmão, num texto aqui, ó. Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. Isso Paulo recomendando para Timóteo, seu discípulo: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então isso também é algo que é inerente a todos os crentes, para todos os crentes. Inclusive nos nossos dias, vale a pena fazer um comentário aqui, com as tensões que nós vivemos no mundo, do cumprimento inclusive da palavra de Deus, das guerras que estão em andamento, mais do que nunca é necessário que oremos pelo Brasil, pelo mundo e em especial pela Europa, irmão, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque com essa elevação de todas as tensões, a situação é preocupante. Então eu abro esse parênteses aqui e peço as suas orações aí, fique atento e orando a Deus nesse sentido. Tá bom, irmão? Muito bem. Agora, nós vamos ter uma participação. O internauta trazendo uma pergunta aqui para o enriquecimento aqui da nossa explanação. Olá, paz do Senhor. Eu sou a Juliana Araújo, falo aqui da cidade de São Paulo e quero fazer uma pergunta para o presbítero Conrado. Presbítero, qual o movimento histórico que fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Aguardo sua resposta. Deus abençoe. Juliana, muito obrigado. Você que trabalha inclusive aqui conosco aqui, obrigado pela participação e muito oportuna a sua pergunta e vai enriquecer bastante aqui. Que na questão que você traz é uma pergunta já de cunho bem teológico mesmo, porque você está remetendo à história da igreja. Então, o que ocorreu, vamos dizer assim, no meados aí do século XVI, na reforma luterana, né? Na reforma da igreja, liderada pelo Martinho Lutero, né? Que nos trouxe esse tipo de questão, porque até então, com o decorrer do tempo, ali entre Atos dos Apóstolos até o século XVI, houve um desvio, vamos dizer assim, doutrinário no tocante a isso, porque as pessoas na época achavam que somente os padres ou o Papa são pessoas de alta, digamos assim, hierarquia da igreja da época, poderiam exercer a questão sacerdotal. E nós estamos, inclusive, vendo isso, textos que nós já vimos anteriormente, relatando que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não dá exclusividade para essa natureza de operação somente para os líderes. Então, esse irmão Martinho Lutero, não só essa questão, mas também como várias questões que ele questionou na época, de salvação pelas obras, a coisa foi, doutrinariamente, ela foi desviando, até que, vamos dizer assim, eu estou sendo bem sucinto, tá? Bem sucinto, porque esse é um tema de faculdade teológica, isso já. Existem matérias específicas para isso, de história da igreja e tal, e esse assunto é amplamente discutido. Mas para enriquecer o estudo e também responder a tua pergunta, esse irmão aqui, vamos dizer assim, se insurgiu contra essa doutrina que vinha sendo pregada. E não só isso, salvação pelas obras, a inserção de ídolos, de santos e uma série de coisas. Somente os líderes poderiam fazer o exercício sacerdotal. Nós estamos vendo amplamente aqui nas Escrituras que não é isso que a Bíblia diz, mas foi muito oportuno você ter levantado essa questão.
nós estamos falando mesmo de história da igreja mesmo. Isso aí já é uma questão já bem teológica mesmo. E muito obrigado pela tua pergunta e pela sua participação, tá bom? Muito bem, e agora aqui, uma conclusão parcial, sinopse 1. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos novamente aqui, vamos abrir mais um texto. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. O texto nos diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis ao Deus por Jesus Cristo. Está vendo a diferença aqui, irmão? Sacrifícios espirituais. Vós sois pedras vivas. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, irmão. Essa é o resumo da nossa missão como os cristãos aqui na face da terra. Sermos representantes, sermos sacerdotes, representarmos verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas veem em nós, pela nossa conduta, pelo nosso procedimento, pelo nosso linguajar, pelo nosso portar, a pessoa de Jesus Cristo. Você, com certeza, você tiver isso vivo dentro de você, na hora que menos esperar, você vai ser abordado pelas pessoas. Pode ter certeza. Porque o próprio Jesus, ele disse o seguinte, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele já falou isso. Ele próprio, em pessoa, já disse isso no Novo Testamento. E o apóstolo Pedro, ele está reiterando esses conceitos e, dentro daquilo que nós tratamos até agora, refutando totalmente essa questão que somente os líderes seriam os sacerdotes, representantes de Deus na terra. Não tem fundamento isso, e nós estamos fechando essa parte do tópico número 1 com essa conclusão. Muito bem, nós vamos aqui tratar agora no tópico número 2 a estrutura ministerial do Novo Testamento. E agora nós vamos ter mais uma vez a participação do nosso internauta aqui conosco, enriquecendo aqui o nosso trabalho. Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Marcos Moura, falo aqui de São Caetano do Sul, São Paulo. Professor Conrado, cite os 5 ministérios de Efésios 4, versículo 11. Por favor. Obrigado. Obrigado, irmão Marcos. Inclusive é meu cunhado, meu discípulo. Tem aprendido de Deus. Deus abençoe tua vida. É uma satisfação imensa aqui responder a tua pergunta e ter a tua participação conosco aqui. Irmão, então aqui é o seguinte, temos o ministério quíntuplo, o autor aqui da revista, ele fala em um ministério quíntuplo, quando na verdade aqui nós vamos até ver que ele é sextuplo, mas eu vou explicar isso direitinho. Muito bem, nós vamos aqui, vem comigo, irmão, Efésios capítulo 4, nós até lemos esse texto, mas vamos reiterá-lo. Vem comigo, irmão, Efésios capítulo 4, versículo 11. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, quando o Senhor idealizou a igreja, idealizou, nós vemos em textos anteriores que não foi invenção do homem o funcionamento dela, nem ela em si, nem como ela funcionaria, foi o próprio Deus, correto?
E dentro disso, então, ele vocacionou determinadas pessoas para determinadas funções, para que a igreja fosse abençoada. E também, tanto internamente como externamente, porque uma vez abençoando a igreja no sentido interno, ela vai ser abençoadora quando não estiver do lado de fora, vamos dizer assim. E todos têm a sua razão de ser. E nós vamos ver um por um como que esses ministérios, né, funcionam, tá? Então aqui ele fala sobre apóstolos. Então vamos ver o apóstolo. E no texto, vamos trazendo do grego, temos aqui como alguém enviado. Então, para nossa, digamos assim, facilitar o entendimento, ele é muito similar, digamos assim, do que nós conhecemos como missionário transcultural. Principalmente o transcultural, porque também o cultural também pode fazer um trabalho apostólico. O apóstolo ele é o quê? Ele é o plantador de igrejas. Ou seja, ele vai sair de um determinado lugar, ele é capacitado, vocacionado, reconhecido e enviado para um outro lugar. E lá ele vai plantar uma igreja, vai começar um trabalho, começar uma igreja, começar os irmãos, começar um agrupamento de crentes, evangelizar, treinar os líderes, estabelecer pastores, presbíteros, estabelecer oficiais, treinar todos eles, deixar essa igreja funcionando e depois ele vai para outro lugar fazer outra coisa e depois, obviamente, ele vem, supervisiona, etc, etc. Mas o trabalho apostólico é um pouco até... Vale a pena a gente debulhar, digamos assim, um pouco isso, porque há uma resistência. Porque há aqueles que acreditam que os apóstolos eram era um ministério que foi desenvolvido apenas na igreja primitiva. E não é isso. E não é isso. Porque essa questão de plantação de igrejas, ela vem acontecendo através dos séculos. O que existe um pouco a resistência quanto à questão dessa palavra, o apóstolo, porque a gente olha para os apóstolos da igreja primitiva, irmãos, vamos aqui, entre nós aqui, vamos dizer, o nível que eles chegaram, tá certo? Um curava com a própria sombra, o outro não sei o quê, o outro só faltava fazer chover, de tanta comunhão que aquele pessoal tinha com Deus. Então era Deus andando aqui, era o céu baixinho com eles. Então o nível deles era muito alto, era altíssimo. Fosse a gente raciocinar como o salto em altura, tem a barra, né? O sarrafo. Então o sarrafo era alto, para você pular aquilo ali, você tem que ser um bom saltador. E é mais ou menos não. É exatamente o que eram aqueles homens no Antigo Testamento. Então, as pessoas têm um pouco de resistência. Falam, não, apóstolo, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que estar levitando, né? Eu tenho que estar igual helicóptero, decorando sozinho, subindo na vertical e voando por aí. Não é isso, irmão. É plantação de igrejas. É plantação. Esse trabalho apostólico existe muito e ele é muito realizado atualmente no mundo afora, tá certo? Se pensarmos, olha que vamos até um pouco mais longe, senão nós começarmos a pensar na igreja perseguida, esse trabalho ainda ele tem que estar mais aflorado ainda. Porque além de ele ter que fazer tudo isso, ele tem que se disfarçar de tal forma que ele não seja pego pela polícia. Tanto religiosa, pode ser nos países islâmicos, você corre o risco de ser condenado à morte se você for pregando outra religião lá no aspas, quintal deles. Ao longo, no contraponto, que eles querem fazer e implementar isso na Europa. Mas aí já entraria em geopolítica, seria outra coisa. Então não vamos explorar isso, não é assunto para hoje. Mas a questão é que, um exemplo, se a gente pensar na janela 1040 lá, você abrir teu mapamundi lá, ver a questão geográfica lá de latitude e longitude, nós vamos ver uma série de países ali que pega o Oriente Médio, o norte da África,
um pedaço do sul da Ásia, que nós vamos ter ali países que vai ter uma média de um crente a cada 1.500.000 habitantes. Então é onde mais o evangelho tem resistência, é naquela região do planeta. Então um trabalho dessa natureza, tem as igrejas lá? Tem, até tem. Mas existem relatos de reuniões, por exemplo, na China. Existem relatos de reuniões que também é proibido, já não é por causa do islamismo, é por causa do ateísmo, já é outro problema. Mas que as reuniões, vamos dizer, de 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, é uma igreja imensa, é enorme. E tem que ter o bolo, um bolo, certo? Bolo mesmo, de aniversário. Bota lá em cima da mesa, coloca lá, acende a vela, tucha o fogo lá, porque se qualquer movimento estranho, parabéns pra você, nessa data que... Irmãos, a gente não tem a noção da bênção do que é pertencer à igreja livre. Nós temos que orar pela igreja perseguida. Porque tem os apóstolos lá, muitos deles até morrendo, para poder tentar plantar uma igreja e salvar vidas nesses países. Então ele é existente, é também sim para os nossos dias, mas isso é uma coisa muito específica. E tem que seguir realmente o que a palavra de Deus diz. Se está seguindo o que a palavra de Deus diz, não há problema nenhum do irmão ser apóstolo, porque na verdade, isso tudo, nós temos que traduzir pelo seguinte aspecto. Não é uma questão de ego, uma questão de posição social, não. É de serviço. Todas essas funções que nós vamos ver aqui, a maioria das pessoas vê como status, vê como posição, vê como tal. É a síndrome do pavão, entendeu? Abre as penas, vamos aparecer porque eu sou o apóstolo. Meu, não é isso. Não é isso, é serviço. Então, todas essas funções, questões e posições que Deus estabeleceu na igreja, é para o serviço, é para servir. É o garçom. Garçom é o que vai servir o povo, servir as pessoas, para que a igreja funcione dentro do padrão e da operacionalidade que Deus deseja, para que tanto o público interno, aqueles que estão andando, caminhando, aprendendo conosco, como o público externo, que é aquele que vão ser abençoados através do testemunho do sacerdócio que nós vimos agora há pouco, sejam abençoadas. Então é serviço, não é posição social, não é glamour, não é top das galáxias. Não, irmão. Não é nada disso. É para servir, para serviço. Existe a questão da autoridade? Positivo, existe. A questão de obedecer? Existe a hierarquia? Existe. Mas não é para status social, é para servir. Quem chega para o ministério achando que vai exercer qualquer coisa que eu vou citar daqui para frente, no sentido de ter uma posição social, irmão, vai procurar outra coisa para você fazer, ou finalmente você assimila que isso não é para status, para você aparecer, porque tem que aparecer lá, ó. Quem tem que aparecer é lá, não é aqui. Quem tem que aparecer é lá. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se você está com essa mentalidade, você está no plumo certo. O vaso está virado com a boca para cima para Deus encher você e trazer você para a obra, seja ela qual for. Muito bem. Falamos dos apóstolos. Agora também nós temos profetas. Isso. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, diz aqui o comentarista, muito bem colocado, ele era o porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos capítulo 15, e trazia revelação do futuro, Atos capítulo 11. Vamos ver esse Atos capítulo 11 aqui, versículo 27. Vem comigo, irmão. Vem comigo, irmão. Atos dos Apóstolos. Vem comigo, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27. O texto nos diz o seguinte, ó. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender
pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, temos aqui a função de profeta na igreja, temos, e ele pode ser exercido na direção, sempre visando o benefício do corpo de Cristo. Nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, é para beneficiar o corpo. Então, o profeta ele pode exercer o seu ministério direcionando a palavra que Deus deu para ele para um indivíduo, para uma congregação, para uma cidade, para um país. Já visto que, por exemplo, teve até me vem à memória agora, José no Egito, que estava lá, faraó perturbado, que teve o sonho das vacas gordas, das vacas magras, e chama um, e pá, mas o que é isso? Não sei, aí eu chamo outro, aí chamo o adivinho, chamo o bidu, chama não sei mais quem, ninguém esclarecia, até que alguém, opa, tem um moço aqui que eu acho que ele vai interpretar isso aí. Tá bom, então traz ele aqui. Aí que é a história da reversão da situação de José no Egito, né? Que ele traz a revelação para Faraó, é isso aqui, ó, 7 anos de fartura, 7 anos que você vai ter para estocagem, 7 anos que você vai ter que se preparar, porque depois os outros 7 são 7 anos que vão ser terrível. E o faraó foi um bom ouvinte. A gente fala em faraó, pensa que o cara que... Não, esse ele deu a bola dentro, porque ele escutou o profeta. Muita gente quebra a cara porque não ouve o profeta. Você tem que tomar cuidado com isso, irmão. Ele ouviu o profeta. E o decorrer da história toda, evidentemente, não teremos tempo para explorar isso. Muitos de nós aqui, dos irmãos que nos acompanham, conhecem a história. E foi aí que foi o desenrolar da reversão da vida de José. Muito bem, esse vai ser bem resumido. Muito bem. Vamos aqui para o outro aqui citado, que é o evangelista. O evangelista. É bacana a gente explorar isso, porque são irmãos que ele tem dentro da alma impregnado a questão da salvação das almas. Ele vai aqui, prega aqui, ele vai para lá, evangeliza lá. É nato dele. É algo que Deus vocacionou para algumas pessoas, mas para trabalhar num sarrafo lá em cima. Porque essa é uma questão que nós vimos agora há pouco. É a questão do sacerdócio. Isso todos nós temos que fazer. Mas só que alguns irmãos, eles têm uma graça de Deus, uma inspiração do Senhor, algo sobrenatural que os empurra para esse ministério. E Deus tem estabelecido evangelistas, justamente para que a palavra de Deus, a palavra da salvação, principalmente, seja amplamente propagada e as almas e as vidas sejam salvas e depois disso serem tratadas e serem cuidadas por Deus através do ministério da igreja em si. Os pastores e mestres. Olha só, vem comigo, irmão, vem comigo, Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, 17, tá? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, irmãos, nós estamos falando em pastores, nós estamos falando em apacentar. Apacentar é o mesmo conceito do pastor que toma conta das ovelhas no campo, é tomar conta mesmo. Que vela pelas vossas almas, é aquele que toma conta da sua vida, que ora por você, que se preocupa com você,
que preocupa com a igreja, que se preocupa com tudo que está acontecendo, tudo que envolve as pessoas que estão caminhando com ele. Então esse é o exercício pastoral, de tomar conta mesmo das pessoas. E assim ele fala uma coisa interessante, de obediência e fazer com alegria e não gemendo, por quê? Quando a ovelha obedece o pastor, facilita o trabalho. Facilita, que é uma maravilha o trabalho pastoral. Mas quando a ovelha resolve não obedecer, o pastor tem que começar a fazer o trabalho dele gemendo. É o quê? Aí ele vai se preocupar mais ainda. Pô, vai quebrar a cara, vai dar errado, isso não vai dar certo. Eu escuto esse conselho. Não faz isso, ou o contrário, faça isso, não faça aquilo. Então, tem ovelhas e pessoas que são péssimos ouvintes, irmãos. Péssimos ouvintes, péssimos ouvintes. Não escuta o que o pastor está ensinando. Não escuta o que o pastor está direcionando. Não escuta o que o pastor está orientando. Ele acha que ele é a ovelha sabichona, a ovelha top das galáxias. Não existe top das galáxias, irmão. O que existe é você ter a ciência de que o ministério pastoral está aqui para abençoar a vida dos irmãos, a vida das ovelhas. E você precisa facilitar o trabalho do seu pastor. Ou você pode fazer, conforme diz o texto, dificultar o trabalho do seu pastor. Essa é uma questão fundamental a ser analisada, tá? Seguindo. Os mestres, que é a arte de ensinar. Romanos capítulo 12, versículo 7 também fala sobre isso, mas antes de ir no texto, eu estou me lembrando aqui no testemunho do irmão, que eu trabalhei com ele em escola bíblica também, só que em outro ministério, não foi aqui na Canaã. E ele era um mestre por excelência. Mestre por excelência. E é assim, a gente vê algumas coisas, características interessantes. Mesmo ele sendo um mestre por excelência, era difícil tirar alguma palavra dele, irmão. Ele era um irmão calado, de pouca fala, falava pouco. E eu era amigo mesmo chegado, que nem o irmão dele. Mas eu, como se estivesse sentado aqui. Se ele sentasse aqui nesse banquinho, era assim. Se eu falasse com ele, ele falava. Se eu não falasse, ele ia ficar sem falar nada. Mas, irmão, na hora que o assunto era a doutrina, que era a Bíblia, eu falei, irmão, tal coisa, era como se virasse uma chave. Abria a caixa de Pandora, irmão. Foi uma bênção ter trabalhado com esse irmão. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos mestres que na verdade ele não tem tanta habilidade interpessoal, é muito tímido demais, enfim, mas ele não deixa de ser mestre da palavra de Deus por causa disso. Então existe o dom do mestre, tá? Aquele que tem conteúdo, bem, são duas coisas, ele tem que ter conteúdo e tem que ter graça, ser apto para ensinar. Então, essa é uma coisa fundamental nessa questão dos mestres. Fala aqui também, o autor aqui está falando sobre a instituição aqui, citando, que já a instituição dos diáconos na igreja cristã. Isso vai ser uma coisa bacana da gente ver. Vamos aqui, irmãos, vem comigo, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo meia dúzia. Nós vamos ver como que nasceu o ministério diaconal. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a reunião dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles poderiam até fazer isso, mas eles acharam que não era interessante. Razões óbvias. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Vai ouvindo. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos
sobre esse importante negócio. Eles viram realmente que havia uma necessidade social imensa na igreja, principalmente no tocante ao ponto que ela estava crescendo rapidamente. E aí, continuando no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão. Houve uma concordância, poxa, boa ideia essa, muito bem pensado. Boa ideia, ótimo. Aí eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que mais à frente seria martirizado, teria morrido apedrejado. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui, nesse texto de Atos capítulo 6, primeiro houve uma necessidade, houve uma implementação, houve uma separação, houve uma consagração para esses homens que exerceram esse importante papel, esse importante trabalho que foi o serviço diaconal na igreja cristã, nos primórdios da igreja cristã. E que hoje, até hoje, tem sido feito assim. Resumo, é um ministério voltado principalmente para o exercício da parte social da igreja. Mas nós vemos também que os diáconos pregavam, oravam, enfim, exerciam os sacerdócios deles com excelência. Os presbíteros. Vamos aqui ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. O texto diz o seguinte: aos presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, para o Novo Testamento, o presbiterato, ele era um ministério usado para governo, e também para presidir obra, e também para exercer a função pastoral. Então era até um pouco mais amplo. Embora outros textos e outros teólogos de outras correntes, digamos assim, vê no presbítero a mesma condição de, vamos dizer, exigência em termos de pré-requisitos para o exercício do ministério, que inclusive exerce o ministério pastoral. Então, para a gente até tentar desmembrar isso, demandaria muito tempo, que o tempo não nos permite para isso. Mas a princípio seria isso. Podemos interpretar também que o presbítero ele exerce o ministério pastoral também. Bom, então a sinopse desse segundo bloco é: Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vamos para o terceiro tópico, que é as qualificações para o ministério. E nós temos a participação de mais um internauta aqui conosco. A paz do Senhor, presbítero Conrado, tudo bem por aí? Meu nome é Alessandra Castrup, falo de Santo André e tenho uma pergunta. Quais as naturezas da qualificação ministerial? Muito obrigada e que o Senhor te abençoe. Irmã Alessandra, muito obrigado, a paz do Senhor, obrigado pela participação. Nós estamos falando, quando a gente fala em qualificação, podemos abrir em três frentes. Qualificação para o ministério, em 3 frentes. Primeira delas, de natureza moral. Ele tem que ser moralmente qualificado para isso. Segundo, de natureza social. E terceiro, de natureza intelectual. Por que eu estou dizendo isso? Vamos explorar 2 textos aqui que vai abranger esses 3 tópicos: moral, social e intelectual. Vem comigo, irmão, irmã. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 15. O texto nos diz o seguinte: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Nós estamos falando em moral.
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, já estamos falando intelectual. Quando a gente fala em apto para ensinar, ele tem que ter conteúdo e capacidade de transmissão. Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, em toda a modéstia. Vamos ainda mais um texto. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo escrevendo para Tito diz o seguinte: por esta coisa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Olha as características. O sarrafo, ele é alto, certo? Alto. Porque convém que o bispo já está tendo uma nova conotação aqui, o bispo, com um sinônimo de pastor e de presbítero. Em outras traduções fala presbítero. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo. Não soberbo, nós já estamos falando em natureza social, nem iracundo, social. Porque ninguém consegue conviver com gente soberba, irmão. Com gente iracunda, menos ainda. Iracundo é aquele que não trata os outros com a inteligência, ele trata com o fígado. Quer sair dando paulada em todo mundo à torta e à direito. Entendeu? São essas coisas que nós estamos trazendo à baila aqui. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Ok. Aqui nesse terceiro bloco, temos aqui uma conclusão parcial, que o analista diz o seguinte: há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Então, nós estamos falando em pré-requisitos, nós estamos falando em um outro texto diz também que o ministro, o candidato ao ministério, ele não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser novato, para que não caia em laço, não caia no laço do diabo, né? E como assim? Mas peraí, como assim não pode ser novo, cair no laço? O que é isso? O que é o seguinte, irmão, porque quando se estabelece uma pessoa que ela é novata, o risco do diabo querer trabalhar no ego dessa pessoa, que ela não está preparada para isso, é muito grande. Tipo o seguinte: tá vendo? Você é o cara, hein? Você virou pastor, você virou não sei o que, você é bam. E aquilo vai enchendo o ego, entendeu? Do neófito. Então não pode, a pessoa tem que ser gabaritada, experimentada, rodada, conhecedora da palavra e tendo esse bom testemunho dentro dessas três pré-requisitos que são as características do bom ministro de Cristo. Porque quando essas etapas são puladas, irmão, em vez de trazer solução para a igreja, só vai dar problema para a igreja. Isso também quando o candidato ele não é ansioso demais. Ele acha que tem aquilo, que eu sou chamado para isso, então já que eu fui chamado para isso hoje, amanhã eu já tenho... Não, existe um tempo chamado que é o tempo da preparação, o tempo do treinamento de Deus, o tempo do produzir crescimento na vida do obreiro. Então isso não é pizza, irmão, não é fast food, isso é anos de preparo para uma pessoa tá minimamente gabaritada para esse tipo de trabalho, para esse tipo de obra, porque nós somos
como ministro, agora eu posso falar, nós, dispenseiros da casa de Deus. Dispenseiro é o quê? Eu interpreto bem como era no tempo dos meus ancestrais, que meu avô, minha avó vai na dispensa lá e pega lá 1 quilo de açúcar na dispensa. Eu ia lá na dispensa, pegava e entregava para minha avó. E dispenseiro é esse, que ele vai pegar a coisa e vai entregar para o povo. Vai pegar aquilo, vai entregar para a ovelha. Vai pegar aquele outra comida, vai entregar para aquela ovelha. Vai pegar aquela outra comida, vai trazendo uma pregação. O dispenseiro da casa de Deus, isso requer preparo e requer tempo. Não é da noite para o dia que isso acontece. Muito bem. Trazendo a conclusão aqui, final da nossa lição, já partindo já para o encerramento, vamos ler o seguinte. Aqui nessa lição nós vimos o ministério sob diferentes aspectos, que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus sem a necessidade de mediadores terrenos. Ou seja, é aquele conflito que nós vimos lá na história da igreja lá atrás, que Martinho Lutero e todos os seus discípulos fizeram naquela época lá. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Não é invenção do homem. O próprio Deus que estabeleceu dessa forma. Ok, irmãos? Então aqui eu vou encerrar agradecendo os irmãos que mais uma vez participaram aqui conosco da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã e esperamos vocês todos no próximo domingo. Será uma bênção estarmos juntos mais uma vez em torno da palavra de Deus para crescermos nele, aprendermos dele e servirmos a ele com excelência. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.